Olá, dorameiros e dorameiras, bem-vindos de volta ao podcast do Café com Doramas. E está aqui comigo o meu amigo Ezequiel. Olá, dorameiros, olá, dorameiras. E a minha mineirinha também aí, que tá com a gente aqui direto, Tassiana. Ei, gente, tudo bem com vocês? A gente tá todo com voz de sono hoje, mas nós estamos super empolgados para falar de Oh My Ghost. A gente tá tipo no espírito do dorama que a gente vai fazer. Aí a gente vai fazer isso que a gente gravando. Super hilário hoje. Espero que vocês gostem. Isso é verdade. Eu nem comentei sobre o que a gente ia começar, né? Mas realmente a gente vai fazer aqui um podcast sobre Oh My Ghost. E são exatamente 10h28 da noite que a gente está gravando. Desculpe pelas nossas vozes, mas vambora. Bom, primeiras impressões. Vamos comentar aqui do 1 ao 6, tá, galera? Que é o que a gente, como é que se fala? Vê que todo dorama, a base dele é do 1 ao 6. É onde tem o início da história e o que, até o 6, que determina como vai seguir o dorama. Vamos lá. Primeiro, Tassiana, sua opinião sobre o drama. O que você achou dele? Não podemos deixar de destacar de primeira mão que essa fantasma é super louca, né? Eu acho que ela espiritualiza uma coisa que todas as dorameiras querem fazer um dia. Mas a história é super engraçada, tipo, eu acho que o enredo, né, é bem fantasioso, assim, bem diferente e tal. Acho que era essas coisas de fantasma e tal, eu curto muito, né, porque, tipo, Masterson é o meu dorama do coração. Então eu realmente gosto dessas coisas de fantasmas, eu curti bastante a história. Eu assisti até o 6, que eu assisti hoje, mas assim, tô curtindo pra caramba a história, quero assistir até o final, é realmente muito bom, gostei de verdade. Então, eu esqueci até de comentar de como é que é a história, mas, assim, a gente tem uma personagem principal, que é... duas personagens principais, né? Que é a Fantasma e a Boyong, né? A Boyun, né? Que é a assistente de um restaurante que também é descendente de uma família de xamãs, né? E tem o dono do restaurante, que é é Bossun, né? Desculpa, é Bonsum, né? A assistente e Sunmo, né? Sunmo, o dono do restaurante. Esse cara é um chefe famoso que na sua infância, se eu não me engano, ele passou no 6, né? Nos 6 primeiros sobre a infância dele, não passou? Passou. Então, que ele sofria bullying e agora ele é um grande chefe. E essa Bossun, ela é aquela assistente toda retraída, que não fala com ninguém, que pede desculpa pra todo mundo o tempo inteiro, síndrome de Gaim. Quem não lembra, a personagem do Secret Garden. E, tipo, até que um belo dia chega a nossa fantasminha, que tá doida pra perder a virgindade, né? Pra ir pro céu. Porque ela acha que é uma fantasma que precisa, pra subir pro céu, ela precisa perder a virgindade dela. Ela entra dentro desse corpo toma posse, né? Do corpo da Bossun e começa a aprontar lá, né? Querendo pegar todos os homens do restaurante. Fora a galera que trabalha com ela, né? Tem aquele subchefe, né? Eu não sei, aquele... Eu não sei o termo que tem pro
pro rapaz que é o segundo em comando do restaurante é É o Matt, que aparece né? lá mesmo. Sou Né? o chefe. Sou o chefe, né? Sou o chefe e tem a galera lá que segue ela. Isso é um resumo bem michuruca da história, mas é um drama bom. É um drama de comédia e fantasia e romance que tá aí, né? E você, Ezequiel, o que você achou da história? De início, assim, o drama ele é sobre comédia mesmo, né? Mas de início, assim, eu tava prestando bem atenção pra ver que mensagem esse drama queria passar, né? Bom, eu já assisti até o 12, né? Então se eu falar alguma coisa aqui de alguns episódios a mais, vocês dão uma interrompida. Assim, de início, eu risada pra caramba, né? Mas depois do sexto episódio, dá pra ver que esse drama ele tem uma tomada um pouco mais séria. Ele já deixa um pouquinho aquele negócio de comédia de lado e começa a ir mais pra um lado sério. Mas mesmo assim sem perder a comédia, né? Mas de resto eu concordo com vocês, né? Com tudo sobre o drama. Então, pra ser sincero, com os 6 primeiros episódios, o primeiro eu tive aquela cautela, assim, porque tava todo mundo falando assim... E veio renovar, discordar com a gente. Não é discordar, não é discordar com a gente. Ele tem que discordar, Não é discordar, cara. É porque os lances de comédia, eles são bons, cara, mas eles são curtos, mas a história em si é maneira, eu curti. O problema tem as faltas de explicações, que eles mandam muita informação na cara da gente. Tipo assim, quando se trata de comédia, os coreanos eles não explicam muito, não. Eles dão o drama ali pra te eles vêm com aqueles rir, lances né? assim que você não para, é frenético. Tipo, você vê muito lance assim e você fica assim, cara, por que disso, por que daquilo, né? Os lances que tem uma caçadora também de fantasma, né? Caçadora não, né? Que ela é tipo uma xamã também, charlatona, que vê espírito. E os lances dela com a fantasma são muito engraçados. E a fantasma, sim, né? Essa atriz é espetacular. Mas assim, os 6 primeiros episódios foram bons. E vamos falar daqui a pouco, logo em seguida, que vai dar uma discussão brava aqui, que eu tô vendo que a Tassi não vai concordar comigo. Vou passar a bola agora. Vem o causador de discórdia. Tá todo mundo bem, num ótimo relacionamento, num super entrosamento, entendeu? Aí a pessoa tem que vir fazer o quê? Mas Tassi, tem que ter a pessoa que mete a agulha ali no plástico. Eu sou assim. Vai, fala, Renan, fala. Vamos passar pros personagens agora. Vamos passar pros personagens. Toca a musiquinha. Sobre os personagens, vamos lá. Começando pela Bosum, né? Uma sonsa, só isso que eu tenho pra dizer. Tipo, a Bosum, cara. O que acontece? Ela vai falar totalmente ao contrário depois que ela assistir o sexto em diante. Mas assim, a Bosum, vamos lá, nos 6 primeiros episódios, ela é aquele personagem que, tipo, que nem a Master Sun, como você mencionou. Não, compare a Yodin com essa moça. Eu sei, mas ela vê, olha só, ela vê fantasmas, ela tem medo dos fantasmas, ela é de uma família de xamã, e tipo, ela só se fode o tempo inteiro. Ela é atrapalhada, e tipo, é normal, tipo, a proposta de personagem dela de início foi, tipo, aqueles personagens que a gente não espera nada dele, né? Que a gente não espera nada da atriz, por enquanto, né? Depois que vem a fantasma, que a gente vai falar depois, ela, pra mim, a primeira impressão da personagem foi esse, sabe? Que, tipo, é um personagem que vai exigir daqui a pouco muito da atriz, mas é aquele personagem mela cueca, né? E você, Tassi, o que você pode falar dela pra gente? Quem é Mela Cueca?
Ela, Quem é Mela Coelho? a Bossum. Ah, tá. Achei que era um fantasma. Quase que eu fui aí te bater Não, agora. não, você é doida. Não, eu tô falando da Bossum primeiro. Bossum. Ah, tá. Ah, tá. Ah, Wilson, eu tô muito apreensiva com o desfechamento dessa história, porque, tipo, o entrosamento todo é com o personagem da Fantasminha. Porque a Bursung sendo a Bursung é, tipo assim, nada, cara. Não tá fazendo diferença. Ela é toda retardada. A menina nem fala. Você nem escuta a voz da menina quando ela é a Bursung mesmo, entendeu? Então, assim, até o episódio 6, não fez diferença nenhuma pra mim na minha vida. E você, Ezequiel, o que você tem falado do personagem? Eu já, assim como eu já tô vacinado já disso aí de personagem desse jeito, eu já, desde o início, eu já esperava bastante coisa dela, então já dá pra ter uma ideia do que vai acontecer já. Pelo menos eu já tenho ideia do que vai acontecer, né? Tanto é que já assisti. Então, a atriz, tipo, essa personagem, quando ela é possuída pelo fantasma, ela muda totalmente, né? Porque entra, óbvio, a personalidade da fantasma. Mas, assim, com relação à atriz agora, a atriz tá atuando, tipo, eu dou, tipo, até agora 9,5 pra ela, sacou? Em atuação. Porque ela tá mandando muito bem mesmo. Já é uma atriz que eu nunca tinha visto até então, esse Oh My Ghost, né? Ela é linda e uma boa atriz, não sei se vocês concordam. Até agora, ali, ela só não ganha 10 pra mim na hora de que ela tá com a fantasminha no corpo, porque tem uma coisinha que a fantasminha faz que ela não faz no drama. Eu sei, por isso que eu dei 9,5 também. Tassi? Anotasse então. Oi? Tassi? O que você Oi. acha da atriz? Ah, tá, desculpa, eu viajei aqui. Igual eu falei, tipo, ela como Butsum, não curti, mas eu acho que ela conseguiu dar essa diferença nos personagens, entendeu? Tipo, ela como Fantasminha e ela como Butsum é completamente diferente uma das outras. Então, assim, eu acho que distanciar as personalidades, ela soube fazer impecavelmente. Acho que nesse quesito, assim, ela tem nota 10 para mim. Então, vamos passar pro fantasma, que ela tem correlação direta com a personagem, que é a Sun-e, né? Shisun-ae, né? Eu não sei como é que fala o nome dela direito em coreano, mas vamos dizer que é a fantasminha. Todo mundo vai entender que é a fantasminha. Essa atriz, meu Deus, ela é muito boa, não tem jeito. Essa atriz é foda. Fodástica, ela é fodástica. Não tem como, não tem dúvidas. Essa atriz, além de ter uma muito forte, enérgica, né? Ela, tipo, ela rouba a cena. Se ela tá ali, ela consegue roubar a cena. Realmente. Ela é desse tipo assim. O personagem já rouba a cena e a atriz já aumenta esse roubo de cena. Porque ela é muito boa. Né? E a personagem do fantasma é engraçado. Ela dá a comédia inteira do drama. Porque, tipo... É tipo o Flower Boy by Next Door lá, né? Que ela praticamente roubava a cena toda vez que aparecia. Ela não falava muita coisa, só xingava, mas ela roubava a cena do mesmo jeito. Ela é uma atriz que é espetacular, cara. Até ela em um outro drama, que é aquele... The Great... como é que é o nome? Deixa eu lembrar aqui, cara. Mas, continua falando aí, Tassi, sobre ela. Você gostou da personagem? Ela tipo, eu conheci ela naquele dorama da Shine lá. Depois eu vi ela em Kill Me Help, que ela era a louca do hospício. Que a protagonista ficava correndo atrás dela. Então, ela já tem esse passado de louca, né? Em Discovery Love, cara, ela teve um personagem bom também. Foi um personagem meio sério, mas foi legal, saca? Eu gostei dela atuando. Ela é uma boa atriz. Eu gostei, mas sabe o que me chamou mais atenção nessa atuação dela? Tipo, é lógico que o forte dela
o top dela é comédia, sempre, sempre. Mas eu achei muito bacana porque ela tem uma visibilidade muito comédia, muito mesmo. Mas em algumas cenas em que ela precisou fazer drama, ela conseguiu passar isso. Igual, por exemplo, na cena que ela pega o irmão dela bêbado na rua e leva ele para a delegacia. E o pai dela chega, que ela fez uma cena bem, né? Bem mais forte e tal, porque ela relembra do pai dela. Tipo, você conseguiu se conectar com aquele sentimento triste dela. Nos momentos em que ela precisa ser dramática, você esquece completamente dessa visão de comédia. O que eu acho muito difícil é quando você tem uma visibilidade muito forte de comédia de um artista e ele transpassar esse drama assim, tão forte, tão profundo em um curto espaço de tempo. Eu achei muito bacana, assim. Então, eu já gostava dela, gosto dela mais ainda. Então, essa atriz também, ela chegou e deu uma banana, né? Ela não foi uma banana, ela deu, tipo, uma fruteira inteira pra atriz que faz a principal pra, tipo, pegar as expressões dela, né? Porque, pô, essa atriz, ela tem umas expressões que, tipo, absurdas, né, cara? É muito difícil você copiar algumas expressões dela. Para um ator é tenso mesmo. Eu não culpo a atriz principal, porque tipo, essa atriz é tensa, cara. Ela é muito expressiva. A É Sugi, muito... ela é espontânea numa coisa que, por exemplo, no papel dela que já tá tudo programado, como ela tem que fazer, como ela vai fazer, ela faz como se fosse uma coisa espontânea e ela esquece como posso dizer... Por exemplo, tem um ator que ele cuida das expressões dele, dá pra notar que ele cuida das expressões dele, que ele se cuida como se coloca na cena. Ela já é despreocupada com isso, então parece mais espontâneo. Então ela faz várias expressões. Esse espontaneamento dela já mete já gera uma dificuldade muito grande pra atriz principal. Por isso que eu tô achando a atuação da principal muito boa. Porque é difícil você pegar a pegada da Fantasma. É difícil mesmo, gente. Tipo, é bizarro. Pro ator é bizarro isso, sacou? E coreano é muito bom nisso. Tipo, não é só porque é coreano. Tem muito ator brasileiro que faz isso espetacularmente, sabe? Não é a gente falar que só coreano faz isso. Não. Os coreanos são bons nisso, mas tem muito brasileiro que é muito bom nisso também, sabe? Mas é muito difícil Brasil, a gente ver isso. Mas é muito difícil a gente ver isso em outros países. Por exemplo, tipo, se botar aí México, que a gente vê muita novela mexicana. Tem muito ator mexicano que é meio pastelão, saca? Eu não consigo ver a expressão dele direito, saca? Eu não gosto por isso, porque tem muito ator que não sabe se expressar. Os taiwaneses também... No México, pra mim, todo mundo é Carlos Daniel. Não importa quem seja. E por isso que eu tô falando, é muito difícil algumas vezes, porque tem muito ator que se expressa muito. E por essa espontaneidade dela em atuar, é difícil você captar algumas coisas dela. E essa atriz principal tá fazendo muito bem, cara. Ela tá mandando bem. Faltou algumas coisas, beleza, porque é difícil. Mas é coisa que vem com o tempo, com mais experiência, né? Não sei se você concorda, Tássia, porque é só o Ezequiel pronunciando. Essa atriz que tá a Kana Bonson, ela tem um background legal, mas acho que essa aí vai fazer ela decolar bastante, cara. Eu acho que esse drama vai fazer ela se destacar. Agora uma coisa, eu acho que se a Seung-gi assumisse o papel sozinha, eu acho que ficaria pobre. Eu acho que sendo ela sendo o principal, né, que você tá falando. Eu falo assim, tipo, em vez de ter separado, entende? Ela ter feito tudo, ter assumido tudo isso, ser a única, eu acho que, tipo... Entendi. Não, mas isso aí... A proposta do drama não é isso, né? Mas...
Entre várias outras coisas que o drama, assim, que é o atrativo do drama é ver a expressão da atriz principal e os trejeitos, tudo mudar, entendeu? E o cara lá principal ficar sem saber de nada, entendeu? Agora vamos falar do chefe agora, né? Que é o Sumbo. Quem quer se pronunciar primeiro? Porque depois, eu tenho muita coisa pra falar do cara, mas pode falar. Eu tenho vontade de xingar o cara, na verdade, mas porque beleza, continue. Eu nunca vi ele assim. Quem? O ator ou o personagem? O ator. Eu nunca vi ele assim. Foi a primeira vez. Realmente me assustou muito. Assim, eu assisti ele naquele drama lá da Jinwoo. Que ele era muito sério. Aquele lá da Coreia do Norte. Como que chama? The King Two Hearts. Isso, esse mesmo. Ele era muito sério. O que ele fez foi o Segurança, se eu não me engano. Correto? Ele... Sim. Que é o segurança da princesa lá. Que ele até casa com ela e tal. Aí... e que ele... Não vou dar spoiler, não. Acho que não casa não, cara. Eu acho que não casa não, mas tudo bem. Só falou que casa com ela ali, já... Já quebrou tudo. Mas ele não casa não. Ela se enganou. Ela se enganou, gente. Não casa não? Acho que casa. Não se casa não. Não. Eu não vou dar um spoiler grande aqui, porque a gente pode falar disso depois. Eu te falo depois o que aconteceu com ele. Eu fiquei bastante surpresa com ele, porque eu não esperava essa atuação tão hilária dele. É porque ele é assim, realmente engraçado. Pra ser sincero, posso falar um negócio pra você? Ele é um ator que não mudou, não. Ele como segurança, como esse chefe, não tem muita diferença em atuação, não. Acho que ele tá mais pra militar do que pra chefe de cozinha. Exatamente, ele não teve essa mudança. Eu lembro muito desse personagem dele, King Two Hearts, porque foi muito importante pra história, sabe? Ele foi um personagem impactante na história. Por isso que eu lembro da atuação dele. E ele, nesse drama agora, da TVN, ele não teve muita mudança, não. Principalmente em expressão. O personagem dele também não exige muito isso, né? Que seja uma mudança drástica, né? É um personagem fácil. Mas mesmo assim, ele podia ter mudado alguma coisa. Não mudou. Por isso que eu tenho esse ar de crítico com ele. Ele podia ter mudado algumas expressões, né, Ezequiel? Sim. Mas tem algumas ali durante a atuação que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre o que acontece entre os dois. Que mesmo ele estando no personagem ali, o ator em si também acho que tava... depois a gente chega no final, a gente vai fazer umas, tipo, sessão... como é que fala? Spoiler, não. Vai ser, tipo assim, o que vem... Esse aí já é no quarto episódio, já. Não não chega a ser um spoiler. Tem, mas é um personagem que, tipo... Tem ele, outras por cenas, enquanto... claro, que é mais adiante. Mas ele é o mocinho da história, né? A gente tem que relevar. Mas ele podia ser melhor. Mais alguma coisa, Tassi, pra acrescentar? Não. Não? Então vamos falar do policial, o Sun Jae, né? Sun Jae. Eu não sei se é Sun Ja ou Sun Jae, mas esse policial aí, sei não. Ele começa a história, tipo assim, ele é muito bonzinho. Sabe aquele cara super seguro e bonzinho? Eu sei lá, cara. Eu quando eu vejo personagens muito bonzinhos assim, eu tenho medo. Eu já notei já logo na expressão dele, assim, ele fazendo as coisas logo na expressão dele, eu já vi que tem alguma coisa. Ou sei lá, quando o cara é muito bonzinho. Ele tá fazendo muito bem o papel dele. Muito bem mesmo. A gente tem que sempre pé atrás. É que nem aquele do Sense Couple, né? Aquele vilão lá. É outro spoiler. Mas assim, em si, esse personagem, nos 6 primeiros episódios,
Ele não mostrou nada dele, que eu me lembre. Eu não. Ele não me chamou muita atenção, não. Mas o ator é muito bom. Ele me chamou a atenção nesses 6 primeiros episódios, sim. Assim, ele já comecei a desconfiar dele já logo nesses 6. Né? Eu nem cheguei a encostar nele porque, pra mim, nos 6 primeiros episódios, quem me chamou a atenção foi o Fantasma. O auge da parada foi o Fantasma. Né? Porque os 6 primeiros episódios, ele tem essa trama em cima da Fantasma. Criou-se curiosidade depois de algumas expressões dele, mas foi pouca. Assim, por isso que ele não me chamou muita atenção. Tassi, concorda? Não dá pra perceber que ele é um cara estranho. Na primeira cena, que ele é um cara bom, ele é um cara, né, um cidadão exemplar, um policial exemplar. Tipo, de repente, tem uma catadora de lixo catando lixo, ele vai e empurra o carrinho da catadora com o carro. Depois ele vai na lanchonete, o pai da menina tá lá caído, ele vai e não pega o cara. Tipo, dá pra perceber que a personalidade dele é estranha, dos 6 primeiros episódios. Pra mim chamou a atenção. Falei assim, que cara é esse, gente? Mas eu falei, não, isso sim. Essas coisas sim, mas ele de início pra assim, mim... ele tipo, não se destacou, mas então, se chama atenção, chama sim. Ah, sim, mas nesse sentido, mas nos 6 primeiros episódios ali também, o pessoal do restaurante ali, tem aquele que usa tipo, parece uma corda na cabeça, sei lá o que é aquilo. Aquele lá, ele chega a chamar um pouco a atenção ali nos primeiros 6 episódios, pelo jeito que ele age. Não, eu tô falando, não, eu tô saindo do policial só pra dar um toque, assim, só pra... Porque vocês pularam o restaurante, né? O pessoal do restaurante. Não, a gente vai continuar com o restaurante. Eu só fui pro policial porque eu tô seguindo a ordem aqui do maincast, sacou? Que aí... Que o maincast tem o policial. Não, é que vocês estão falando do policial, que ele é estranho, ele age estranho, né? Nos logo 6 primeiros episódios. Mas também ele é tem estranho. um dos carinha lá do restaurante também age estranho. Você tá falando daquele que é o cara que menos fala da galera. É o que menos fala da galera e usa aquele negócio na cabeça. Então, que ele fica de olho toda hora na Bunsum. Isso mesmo. Então, só que ele não tá agindo estranho pro mal, né? Ele não tá agindo estranho pro mal. Eu vou chegar nele, calma. Eu tenho uma teoria boa nele. Eu também tenho. O que mais? Sobre o policial, pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Ele, em si, nos 6 primeiros episódios, não chama atenção pra ele pra trama, né? Porque ele é estranho, mas a gente não sabe o porquê essa estranheza dele e o que ele interfere na história, entendeu? Até aí. Eu me liguei. Entendeu? Eu por mim... Então, eu por mim não me liguei, não. Eu deixei de lado ele por enquanto, porque eu sei assim, isso vai ser explicado mais tarde. Isso não vai interferir agora no que eu quero ver. Saca? Porque o que me chamou a atenção mais foi a história das fantasmas. Eu queria saber por que essa viagem dela de querer matar a virgindade dela ali. Sacou? E ir pro céu. Porque isso aí é meio confuso. Né? Porque um fantasma ficar preso por isso, sacou? É meio bizarro, porque eu sou muito ligado a essas paradas de fantasma. Eu achei meio bizarrice isso. E o que ela fazia antes ali, só pra dar uma extensão da conversa, o que ela fazia antes ali de começar a trama ali, né? Acho que deve ser o sonho de toda a Dorameira fazer o que ela faz, né? Que a fantasminha fazia. Né? Não, a cena dos malucos tomando banho, ela abrindo a porta vendo eles, depois ela fazendo aquele comentário com aquele cara do... Nossa, o Renoir ficou traumatizado com essa cena. Ele já falou disso umas 5 milhões de vezes. Então, essa cena foi sacanagem, sacou? Coitado do maluco, velho. Eu sinto pena do maluco. eu senti pena do maluco. Provavelmente deve ser verdade mesmo. Que deprê, velho. Voltando agora. Vou lá pra... Não, falar sozinho assim num canto. Chama ele no canto, como é que é? Anime, não, mas ela fez uma babaquice, não, cara. Mas ela falou na frente de todo mundo, babaca, cara. Né, cara? Ela falou na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo é sacanagem. Então, cara,
Isso qualquer homem se sentiria, tipo, deprê pelo cara, sacou? Qualquer homem. Mesmo qualquer se o homem cara que tivesse assim. um, sei lá, um vagão de trem no meio das pernas, mas se ele faz O no meio cara da... tem 3 metros de negócio. Mas se Tem um falar da elefante frente ali. dos outros, isso aí acaba. É sacanagem, né, cara? Isso mata o maluco, velho. Eu senti pena do maluco, cara. Tipo, eu fiquei deprê por ele. Mas vou falar agora da irmã mais nova do dono do restaurante, né? Que é um I, né? É um Ri, sei lá. Ela tá de cadeira de rodas e tudo mais. Eu acho que aquela mulher meio sinistra. Vocês não acharam, não? Ela é um personagem. Meio sinistra. Então, ela é um personagem que tá Tem- encostado ali. Tem uma eu não sei. cena. Que tem uma cena que ela tá tipo ouvindo uma música clássica. E ela lembra dela dançando balé. Só que, tipo assim, ela não faz uma cara. E ela olha pras pernas. Ela não faz uma cara tipo, nossa, não mexe umas pernas. Ela faz uma cara maligna. Eu achei tão sinistro aquilo. Pô, porque ela tá sofrendo, né, pô? Porque ela tá sofrendo, né? Tipo, é bizarro. Aquela personagem ali vai rolar alguma bizarrice ali. Aquela personagem é a parte dramática do drama que eu acho que vai ser. Eu não tenho certeza. Mas ela é aquele personagem que ninguém dá ideia, do nada surge alguma bizarrice com ela. É uma personagem que vai ligar tudo, na minha opinião. Ela vai ser uma bizarrice aí, né? A partir da hora que foi revelado o que aconteceu com ela, alguns né? episódios eu vi alguns episódios também adiantados, mas nada que interfere nessa opinião minha, né? Nada se mostrou dela ainda. Mas, tipo assim, eu acho que ela vai ser aquele personagem que vai ter alguma coisa ali que vai acontecer e tal, e tipo, vai gerar um lance bizarro. Mas vamos ver. Eu assisti até né? o 12 agora e, assim, eu sei o que vai acontecer, mas eu não vou dar spoiler aqui. Não, eu vi até o 10. 10? Mas até o 10 então não conta só algumas coisas delas, mas não tudo. Sabe? Só conta o que aconteceu com ela rápido e a gente não sabe de nada. Agora o pessoal do restaurante, né? Tem o Soul Chef, que é o Minsu, né? Minso. Minô, né? Missô, né? Missô, né? Que fala, sei lá. O Soul Chef. O Soul Chef é o cara engraçado do grupo. Ele é o chato. E eu que justamente a fantasminha sacaneia é ele. Ele, pra mim, é um dos personagens que é o carente da história, socorro. O carente pessoal. Pra mim, ele é o personagem que faz ligação com o par, né? Com o par principal, com o resto do pessoal do restaurante ali. Porque se não é ele, o pessoal do restaurante é apagado. Mais ou menos. Sim. Que tem aquele maluco lá da presilha na cabeça. Mas ele, por si só, ele já... Por exemplo, a atuação dele ali já exclui o pessoal do restaurante, entendeu? Quem faz a ligação mesmo é o carinha ali. Seju, né? Seju. Tens o link aí pra me passar do que tu tá vendo aí, os nomes aí pra eu acompanhar? Tem, mas... Eu vou passar aqui, peraí. Que eu já dou uma olhada aqui. Eu mandei. Mandou? Deixa eu ver aqui. Beleza. É o mesmo link que eu tô usando aqui. Ele tá na parte do restaurante. Ele é o terceiro. Então, Sim. esse Soul Chef, vamos voltar do Soul Chef. Ele tem umas partes cômicas e ele tem aquele lado misterioso, né? Que a gente não sabe que ele tá com namorado ou não, se é fingimento. Que ele é um cara meio doido, né? Ele é completamente doido e sem noção. Eu acho que ele é meio solitário ali e as ações deles ações que ele faz, né? Acho que é pra chamar um pouco a atenção pra ele, eu acho. Fazer o pessoal sempre comentar dele. Então, ele é o carente pessoal da história. Não é, Tassi?
Pra mim, ele é o carente, pessoal. Tipo, ele precisa de atenção. Ah, ele é um fofo, ele é um fofo, ele é um... Aí, a opinião feminina interagindo agora. E ele é super comédia. Eu conheci ele, foi em King of High School com o Guki. E ele era o melhor amigo do Guki. Cara, eu dei tanta gargalhada com esses dois juntos. É. Nossa, eles são muito comédia juntos. Cara, não tem condição. Eu ri demais, virei fanzaça dele. Ele é muito comédia, adoro. Ok. Ah, já é meio voltado à comédia. Os outros dois personagens que estão no restaurante, eles não se destacam muito. Só o Sejul mesmo que se destaca. Aquele menininho que fica com a faixa na cabeça, aquele menininho, sei não. Então, sei isso que eu não. tô falando. Esse menininho com a faixa da cabeça, ele é apaixonado pela Bonsung, de cara. Você dá pra ver que ele é apaixonado por ela. Né? Ou talvez não. Primeiro... Cara, mas ele é assim, cara. Sim, Não. sim. Dá a entender que... Dá a entender nos 6 primeiros episódios que ela chega nele. Ela como fantasma chegando nele. Ele meio que vai, só que retrai. Eu acho que ele tem alguma outra função nesse drama. Sabe o que eu pode- acho estranho? Que quando Outra função. Porque quando ele chamou ela, porque quando ele vai tipo para perguntar pra ela se ela tá tendo alguma coisa com o chefe, ele não pergunta, pelo menos foi o que eu senti. Tipo assim, tô com ciúme de você. Ele tipo, faz aquela cara a assim, ideia- tipo, entendi. Não, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, que se a ideia fosse gostar, eu acho que ele ia tipo demonstrar, a não ser que ele não tá conseguindo passar isso. Mas eu não senti, tipo, a impressão sei que eu lá. senti foi que, tipo assim, saia de perto, não chegue perto dele, se proteja, entende? Não, tipo, eu não quero você com ele porque eu gosto de você. Eu Sabe não o que sei, eu acho observei? que eu senti. Eu vou dizer o que eu observei. Ele tem uma expressão tipo Sabe na hora brother, que né? Sabe na hora que ele perguntou aquilo pra ela? Sabe o que eu senti na hora? Que ele tava perguntando pra fantasminha. É só Será? mais ou menos o que eu captei. Será, velho? Vai ser muito bizarro se o cara ver também. Exatamente. Se o cara ver também, exatamente. vai ser muito foda. Exatamente, Isso é um eu senti a ponto que mesma eu não- coisa. Vocês viram uma parada que eu não vi, velho. E é verdade. Caralho, Exatamente. é verdade, velho. Eu não É tinha por isso visto que eu isso, disse velho. que eu acho que ele tem outro papel nesse drama, não é? Ah, cara, tem uma cena também, se você falou isso aí, é verdade. Tem uma outra cena, não foi essa não, mas tem uma outra cena mais tarde, que ele faz com ela. Caralho, faz sentido. Faz total sentido. Isso, me Caraca, deixa velho. curiosa. Não, você mandou bem. Não, você mandou bem mesmo. Faz total sentido, cara. Faz total sentido. Mas pode ser como não pode ser, né, cara? Porque ele tem aquele sentimento meio brother com ela. Vocês pararam pra pensar? Não sei, ele é meio misterioso ainda. Então, cara, é porque ele muda. É verdade. Porque quando ela tá com a fantasma. Eu senti a conexão com a fantasma, não com a Bussum. Então, mas isso aí foi verdade mesmo. Cara, isso aí eu acho que Ezequiel mitou, velho. Mitou mesmo. Porque eu não tinha percebido isso, cara. Verdade. Vamos lá, vamos passar agora pra mãe do nosso amigo chefe de cozinha. Pra mim, esse é outro personagem cômico e bizarro da história. Eu vejo ela como a minha mãe, sacou? Uma mãe super protetora e bizarra. Porque a minha mãe também é doida. Bem-vindo ao clube. E mãe super protetora é assim, cara. É bizarro. Mãe super protetora é aquela bizarrice. Ela faz de tudo pelo filho. E tipo, tem umas viagens bizarras com o filho. Que tem que falar com a outra lá, porque o meu filho tá com espírito mal. E no final ela tá certa, né? Mas tipo... É porque foda, né? Mãe é mãe, né? Pois Mas a personagem dela em si é muito bizarra. É uma mãe solteira muito doida. E nova, né? Que ela tem uma cara de nova, né? O que você achou dela, Tássia? Ela não me chamou muita atenção, não.
Sério? Ela é um dos personagens que chamou mais atenção pela mãe bizarra que ela é, socorro. Mãe Não achei doida. ela assim, Ela é um personagem que ela tá dando louca, né? movimento pro drama, na verdade. É, Se Pelo não é a menos uns ação 6 dela de correr episódios atrás lá primeiros, da assim. Xamã, de fazer todos aqueles paranauê pra fazer a outra ir lá. Eu acho assim, ela vai ser um canal para aquela xamã lá, charlatona lá, descobrir. Eu acho que, tipo assim, ela vai ser o canal para aquela louca descobrir sobre o cara, sobre o policial. Eu acho que ela vai ter uma conexão forte é. para descobrir sobre ele e tal. Pode ser, mas eu acho muito difícil. É, Mas eu acho. É, porque, tipo assim, ela tem a conexão mais próxima do genro e da menina, da filha dela. Aquelas impressões que ele é estranho e tal, que aquela velha tá sentindo, tá passando para ela. Então eu acho que ela vai ter um envolvimento muito grande aí para descobrir realmente o que aquele cara é e o que ele realmente fez. Vamos lá. Agora sobre a outra personagem que é a leitora lá, a que vê fantasma e que dê a fortuna pra mãe. Eu acho aquela personagem bem doida, né? Essa xamã doida aí. Ela vai ter um papel crucial no final, eu acho. Como você mencionou. Mas não para descobrir as coisas. Mas eu acho que ela vai ser aquela, tipo... Vocês já viram Jack Chan? Já, né? O desenho. Ela vai ser o velhinho do Mobuga IP digital. Ela vai fazer a macumba final. Eu acho que ela só vai servir pra isso, saca? Ela vai fazer um Mobuga IP digital aí bizarro em alguém. Eu acho. Essa é a minha opinião. Mas o que eu acho? Saca? Eu acho que a pessoa que vai, tipo, ter aquele momento épico de descobrir quem ele é, vai ser ela. Eu acho. Não sei. Ou ela, ou a mãe dele. Ou ela, ou a mãe dele. Usando os 6 primeiros episódios então, é difícil dizer. Vamos fechar então, essa Não, parte com o que eu tenho aqui, dos com o que eu tenho aqui personagens. com o que eu tenho aqui do 1 ao 6, é difícil, mas depois do 6 já dá pra ter uma ideia. Vocês têm alguma coisa mais a falar sobre os personagens? Algum toque? Digam agora. É que eu vivo dizendo, né? Por mim, se eu tivesse no lugar lá do chefe, esse drama acabava no 4º episódio. Exatamente. Certeza. Você no 4º, eu no 3º. Cara, uma coisa que eu percebi, tipo, quando ela aparece no primeiro episódio, cara, ela é muito pequenininha. Tipo, mostra ela assim, a câmera pega ela mais longe, ela tá tipo andando no passeio, cara, ela tá quase beijando o chão. Ela é muito pequena, velho. Quem? Fiquei horrorizada com o tamanho dela. A fantasminha. A fantasminha? A fantasminha. Eu só notei ela mesmo o tamanho dela quando ela tava na casa lá da Xamã e ela se deitou no chão e botou os pés pra cima, acho. Ficou meio de bruço, botou. Sim, ela é muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Ela é muito pequenininha, velho. As perninhas dela até tortinha, parece uma anãozinha. Ai. Olha o comentário da outra. Vamos lá, gente. Vamos fechar essa parte aqui e vamos partir para suposições e afins. Spoilers, né? Bom, galera, avisando que essa parte vai conter spoilers. Pode conter spoilers. Vai conter spoilers. E vão ser suposições e teorias. Vai ser teorias, né? Teorias e spoilers, né? Se vocês quiserem fechar aqui agora, pra quem não gosta de spoiler, feche. Quem quer curtir alguma coisa sobre teoria e spoiler, continue escutando. Segue em frente. Então tá. Primeira coisa que eu vou... Nós já falamos vários spoilers. Spoiler não, né? Teorias nós já falamos várias. Não, a minha teoria... Eu não sei, quer alguém que eu começar com uma teoria bombástica? Eu tenho várias doidas. Não, eu É não que tenho, assim, a minha teoria fica mudando constantemente, né? Então fala a tua teoria aí, que aí talvez eu mude a minha. Bom, tá. Eu, assim, de começo... Por que não? Porque esse porque é um eu vi drama até que o faz 10, a gente né, esquentar a cara? cabeça. Esse é ruim, né, cara?
a gente seguir o drama, a gente pega muita coisa que vem com spoiler e com negócio, tá? Se desculpa se eu mandar spoiler pra você, porque você só viu até o 6. É que quem assistiu o drama se divertir, gostou da comédia, vai assistir até o fim sem se preocupar muito com essa parte aí de... Porque a partir do 6 em diante, ele baixa um pouquinho a comédia e começa a fazer um drama, né? Mas não é algo que vai acabar com a história. O que eu achei... a graça, ele continua sendo engraçado, mas ao mesmo tempo tendo aquele toque dramático. Então, os 6 episódios pra mim foram como se fosse uma chamativa pro drama, né? Também achei. Como se fosse olha só, temos esse drama aqui. Esse drama engraçado, romance e fantasia. Venham ver, sacou? Tipo um chamarisco pra galera. E a galera avança, porque os 6 primeiros episódios foram muito bons. Não sei se você concordasse, mas foram bons. Então, aí a partir do 6 começa aqueles dramas. Porque ela começa a lembrar do passado dela. Rola alguns flashbacks de alguns personagens. Pra mim, vai chegar uma hora que vai ser um drama muito forte. Porque aquela fantasma vai lembrar de todo o passado dela. Saca? E quando ela lembrar de todo o passado dela, vai dar uma M. Vai ser aquela bizarrice, né? E eu gostei muito da união das duas, da fantasma e da principal. Achei muito legal esse conjunto delas duas, saca? Esse bate-bola delas. Elas se juntam? Rola um bate-bola entre elas. Você vai ver e você vai gostar. Assim? Ela vai gostar. Ela vai gostar dessa aí. Ela vai gostar. Você vai adorar. Porque elas se unem, me né? conta, cacete. Pode contar? Tô perguntando. Então, elas se unem porque a principal gosta também do chefe do restaurante. E ela se une com a fantasma pra ela pegar de vez o cara, sacou? Porque a gente esqueceu de falar de uma personagem, né? Que a gente tinha que ter voltado atrás e tinha que ter falado. Que faz o triângulo amoroso, que a gente nem menciona, porque ela é um personagem Nossa, relevante. gente, eu acho ela tão bonita. Ela é linda. E assim, a beleza dela não não é aquela beleza, tipo assim, não que ela não seja, mas não é aquela coisa sensível, fofinha. Ela é um mulherão mesmo, cara. Aquela mulher de presença forte, né, cara? Ela tem uma presença forte. Quando a Hajimon, ela faz personagem forte. Mas é uma coisa que eu percebi, tipo, ela nem é muito maquiada, eu acho ela mais natural. Acho ela bonita. Sim, verdade. Isso é verdade. Assim que é bom. Assim que eu acho que ela, então, assim, ela é um personagem tão que a gente não lembra. Ela é um personagem tão irrelevante na história. Nos 6 primeiros episódios ela não dá muitas. Ela não aparece muito, né? As caras. Mas ela é um personagem que mete a colher na relação entre a Bossun e o chefe do restaurante. Que logo Mas ela gosta rapidamente. dele? Ela gosta. Porque o que acontece? Ele tem um passado com ela. Foi mostrado isso nos 6 primeiros episódios. Que eles são amigos, né? E tinha um terceiro amigo em comum. O chefe era apaixonado por ela. E ele só não revelou nada por ela porque ela tinha esse melhor amigo dele e entrou na frente, né? E depois ela revela que gosta dele, blá blá blá. Só que a Bossun entra em comunhão com a fantasma e rouba a cena. Aí fudeu. Aí a casa caiu, né? A fantasminha conseguiu. Só porque que não conseguiu tipo, o principal, mas conseguiu. Porque a casa caiu, né? As duas Ela juntas conseguiu? não tem jeito, né? Não o principal. Claro. Mas não o principal. Que raiva. Não o principal. Ela conseguiu só... Rola cena de beijo, rola. Ela conseguiu Spoiler, só segurar. rola cena de beijo. Mas ela consegue com quem? Não, ela consegue... A fantasma e ela consegue conquistar o cara. Isso. Tô falando aquilo. Ela consegue, coitada? Não. Ainda não. Ô, Não, dó. ainda não. Ainda não.
Porque o cara é um bunda mole, um besta, um idiota. Porque Dorama, né? Dorama. eu por mim já tinha devorado ela em na primeira vez. Com bacon e batata frita ainda, né? Né? Com tudo que tinha direito ali. Mas. Não precisava nem botar nenhum tempero, já é. Tá, tipo, ele valeu. Só pra... Ela falou assim: vem pra mim, tá, beleza. Não vou falar. Eu não tenho nada, não. Tipo, Não. Como é que é? Vem pra mim que? Na hora que ela falou que, já tava. Vem pra... Eu chegava. Já tá lá. Ah, então tá, vou te Valeu. peguei. Valeu. Ai, ai. Mas o cara é um bunda mole, um merda. Desculpa falar assim. Ops, bota um pi aí. É um bunda mole. Mas é um bunda mole. Eu tenho vontade de dar um soco na cara dele assim. Tudo bem. O pessoal aí, a mulherada aí, algumas vão ficar aí. Como é que é? Matando em cima da gente falando isso aí do cara, porque a maioria vai achar bonitinho, ó, ele bonitinho. Porque o cara é bonitinho, cavaleiro. Ele quer tudo na hora certa e tudo mais. Isso é a vida real, pra você ver. Para com isso. Eu acho que eu teria gostado se eles tivessem feito alguma coisa. Pelo amor de Deus, aquele homem não existe, não. Pô, mas posso falar um Mulher em negócio pra cima do você? cara. O cara A tá mulher com em cima do sangue. Cara, e o cara não fazer nada. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso me Não. lembra, sabe o quê? Sabe aqueles testes do Gugu de 1990 que chegava a tiazinha lá em cima dele? Tiazinha não, Não, isso é. O tiazinha era no outro, era no Gugu não. Que a mulher chegava e tirava a roupa na frente do cara e o cara não podia bater o coração. Ah, sim. É aquilo, velho. O cara tá muito sangue frio, sacou? Porque a menina. Aí a eu diria fantasma que o não cara tá né? sem sangue, o cara tá morto, né? Não é possível. Porque aquela fantasma ali não tem jeito não. Ela é muito doida. E o Zagueio, né? Que vocês falam, né? Agueio, né? Iguel? Que ela faz, né? Cara, aquelas expressões doidas dela, tipo, o lado fofinho dela mata a galera, sacou? E aquela atriz faz muito bem. Bizarro. Mas voltando sobre a teoria. Aquele policial é muito filho da puta. É o cara mais filho da puta que eu já vi na minha vida. Ele me lembra muito Dexter. Por causa que o Dexter tinha aquele lado máscara, que ele fazia muito bem, e por dentro não tinha expressão nenhuma. Ele não mostrava nada. Mas assim, em alguns episódios ele parou de ser meio Dexter e passou a ser meio... Ele é um Dexter sexta temporada, porque a sexta e sétima temporada que foram horrorosas. Que o Dexter começou a ficar mais humano. Que ele expressa raiva. Então, pra quem não sabe, Dexter é uma série de serial killer. Mas, tipo... Quem não é desse planeta, né? Sei lá, esse é um personagem que é meio doido. Por ser fantasia, a gente até releva. Mas, sei lá, e tem umas cenas que ele mostra fazendo umas bizarrices com aquela menina que tá na cadeira de rodas, que eu falo assim, caralho, o cara é psicótico. Ele fez alguma coisa com ela, saca? Ele aprontou alguma coisa com ela e fudeu a vida dela, pra deixar ela daquele jeito. Pra ele. Chegasse a assistir os outros episódios, os últimos agora? Não. Quer spoiler? Deve mostrar alguma coisa. Deve ser alguma coisa relacionada a isso, com certeza. Quer spoiler? Pode falar, aqui é sessão spoiler e teorias. Mas eu vou falar assim, Eu não ligo. só pra o pessoal que tá ouvindo não se impactar muito. Ele tem ligação tanto com a fantasminha quanto com a esposa dele. Não, isso eu sei, mas... Não, mas essa ligação é direta. Então, tudo que aconteceu com a fantasminha e com ela é culpa dele. Não, isso aí dá pra ver. Isso dá pra ver nos 10 primeiros. Mas a sequência daquilo que é meio estranho, sabe? A que ponto chegou aquilo? O porquê chegou aquele ponto, saca? Eu sei que... Eu tenho certeza absoluta que aquele policial matou ela, a fantasma. Tenho certeza absoluta. Matou ela e fez alguma merda com a cadeira de rodas. E não é o policial que tá ali, vocês sabem, né? Como assim? Não é o policial em si, é um fantasma que tá no corpo daquele policial. Ah, não, isso eu sei. Não. O policial é mau.
é mal. Só acho que por exemplo, um espírito maligno tomou posse dele. Porque o que acontece? Não sei se você lembrou dessa conversa, mas quando a fantasma começa a ficar com raiva, vocês vão ver uma hora que a fantasma vai começar a ter raiva. E sim. nisso que ela começa a ter raiva, ela começa a ir pro lado negro da força. Aí, aquela mulher que vê fantasma, ela explica o seguinte, que quando um espírito não consegue ir pro céu, ele não consegue chegar por um período, acho que é 3 anos, ele vira um espírito maligno. O espírito maligno, ele aposta de pessoas que já têm maldade no coração e ajuda ela a fazer a maldade. Você entendeu? Isso que ela explicou. Né? Porque os fantasmas malignos se alimentam da maldade dos outros. Até Isso onde que eu eu entendi é um corpo compatível com a vibração ali. Se a vibração é negativa, então faz sentido. Se o cara é mal, o espírito maligno vai pro corpo dele pra fazer mais maldade, pra ele puxar essa energia pra ele. Ele porque ele se aumenta a alimenta capacidade do mal do cara. Isso, ele se alimenta dessa maldade, né? Ou o que parece, o cara, além de estar possuído por isso, ele já era mal. E por ele estar possuído por isso, fode tudo. Desculpa assim, quebra tudo, né? Ele faz essa... Mas mesmo assim, na minha opinião, é o fantasma que fez toda aquela Não, mas não é só o fantasma. Não é só o fantasma. O cara também é mal. Se você tirar o fantasma, o cara é mal. Sim, mas os acontecimentos no que eu entendi, a culpa não, o totalmente acontecimento foi em si o fantasma que agiu, assim. Isso é de certeza absoluta. Mas o fantasma tá constantemente no cara, não saiu. Isso sim. Então o cara não sabe de nada do que tá acontecendo. A mesma coisa é a principal lá. Quando ela recebe a fantasminha, ela não sabe de nada do que tá acontecendo. Eu acho que é diferente. Mas eu acho que é diferente. É diferente. Só se o policial também é um cara com uma espiritualidade forte igual o xamã. Porque o que acontece? Não notasse aquela cena que a xamã entra na casa lá da mãe do carinha lá e tal, o policial lá dentro, ela já olha meio estranho pra ele. Então, notasse que ela falou? pra você parar pra pensar, tem uma diferença muito clara entre a possessão da fantasma com a mulher e com esse policial. O policial, ele não muda o jeito dele. A presença maligna se esconde no corpo do cara. Ele não se sobressai, só se sobressai quando ele vai fazer algum tipo de maldade. Tanto que a xamã não viu ele. Você lembra que ela só sentiu uma presença maligna? Que ela falou que ele tem mais força de vontade que ela? Mas beleza. Aí também ela não viu a fantasminha no corpo da... Não, ela viu. Aí é que tá. Na primeira vez que ela vê a mulher, a fantasma se esconde. E na segunda vez, ela vê a presença do fantasma. Não, tanto que ela já chega e ligou. Ela se ligou que era fantasma. Então, mas ela se ligou. Lembra que ela estava sentada no café e ela se ligou e foi lá de trás da fantasminha? Então ela não enxergou exatamente, porque ela se ligou. Não, mas ela se ligou que é o fantasma. Se ligou, porque ela tem uma corporação inteira. Beleza. Mas a principal, você sabe que ela é uma xamã. E, assim, pelo que parece, na parada, que o xamã, ela consegue incorporar o espírito inteiro. Tanto que a avó fala, quando acontece isso, você tem que mandar ele embora, não sei o que. Você lembra? Sim, sim. Que a avó dela senão fica preso, né? Então, isso acontece. Então, o cara ser um xamã é meio bizarro. Eu acho que o cara, ele tem as qualidades de xamã, mas não é, ele não se considera um. Ele pode ser até um xamã, mas se falar que ele é um xamã, que ele foi incorporado, ele 100% quando eu digo que incorporado, ele é um xamã, bizarro. Não tô dizendo que ele pratica o que o xamã faz, eu tô dizendo que ele tem as capacidades, mas não pratica. Quem faz tem é o espírito. A capacidade, mas é que tá. Ele tem a capacidade, pode ter capacidade, mas ele não tem a capacidade de incorporação. Porque senão, o espírito maligno seria 100% espírito maligno. Você entendeu? Ele não conseguiria transparecer aquela bondade que o cara faz. Você entendeu? Porque é a mesma coisa fantasma. Então, ela não pra consegue que isso fazer fosse possível,
Ela não consegue se fantasma mover. e o carinha, eles teriam que estar em acordo. Entende o que eu digo? Então, eu sei, Porque mas toda vez que o fantasma sai do corpo dele, o cara já não se lembra de nada. Entendeu? Do que aconteceu anteriormente. Então, mas o cara não fantasma tem e isso. O cara não tem isso. Então, alguma coisa aí tem de diferente nele. Então, mas o cara não Ou o tem isso, fantasma tanto que tá ele lembra da constantemente tragédia. com ele, ou o cara tá constantemente com ele, entendeu? Ou o fantasma tá constantemente com ele, ou os dois estão juntos nessa jogada. Mas o fantasma está... Não, isso é a certeza absoluta que o fantasma está direto com ele. Isso é óbvio. Ele sabe do que ele tá fazendo. Então, por isso que não é aquela incorporação da menina. É diferente a incorporação dele. Né? Eu já penso que em diferente. si, nesse drama é meio confuso essa coisa. É muito confuso. A gente não sabe o que é e tal. Né? Mas sobre aquele cara, o cara lá do restaurante ver fantasma também, que eu bolei. Isso eu não parei pra pensar. E tem uma segunda cena que mostra isso também. Que é na parte do... Como é que é? Quando eles vão de férias, que a menininha aponta a fantasma. O cara também, ele fala... Ele não tem uma expressão de surpresa. Você reparou isso? Sim, sim. Essa eu também notei. Eu lembrei dessa cena quando você falou isso. Eu falei, caralho, faz total sentido. Da cena do negócio, ele mostra surpresa. E tu nota que olha só. Tu nota que toda vez que a fantasminha tá no corpo dela, ele age mais diretamente com ela. Não sei se notou ali na hora do MIT lá que eles falam, né? MIT, né? Na hora que o chefe lá, o subchefe lá, dá as caixas pra outra carregar, e ele faz aquele comentário lá, né? Ah, eu podia ser o namorado dela mesmo, não sei o que. Pra mim, ele já sabia também isso aí. Essa também foi outra parte que mostra que... Mostra uma indireta, né? Que mostra uma indireta que ele sabe quando é e quando não é. Porque quando ela tá incorporada lá, ele age de uma forma. Quando não tá, ele age de outra. Ele da galera, ele é o mais sensato, né? Ele é o cara misterioso da parada, centrado. Enxerga tudo. Bizarro. Mas foi interessante isso aí mesmo. Tá, se você tem alguma teoria, alguma coisa sobre o tipo. Ai, esqueci o que eu tava. Eu esqueci, foi ótimo. Lembrei. Esse policial, eu penso o seguinte. A gente tem que descobrir se foi ele que matou, a essência dele, se foi a essência do espírito, ou se ele matou e a essência do espírito viu ele matando e incorporou. A minha dúvida é: quem matou? Se foi o cara, se foi a essência do cara, se foi a essência do espírito, se o espírito viu ele matando e incorporou. Eu acho que o que vai determinar se o cara é mau ou não, a gente descobrir. Se quando matou, quem que era na parada, entendeu? Mas tem outro ponto de vista aqui também que vale lembrar, que tem um flashback do policial novo, né? Que ele se meteu numa briga. E eu não sei se eu tô errado, né? Mas ele tava quase morrendo ali quando o espírito chegou perto. Outra teoria que é meio fraca, mas vale a pena mencionar ali. E eu acho que o espírito pegou o corpo quase morrendo ali. Na hora que tá morrendo, ele se apossou do corpo e, sei lá, de alguma forma curou e seguiu com aquele corpo. Será? Eu acho meio tenso isso aí, cara. Que tenso, mas vale mencionar. Seria um outro nível de fantasia, né? Não é pouco não. Seria outro nível de fantasia. Eu achei o trailer... Isso já aconteceu num filme também, né? Só que não era um filme coreano, mas já aconteceu num filme isso aí. Eu achei o trailer do dorama que a gente tava procurando. Então, agora, vamos lá, mais alguma teoria que vocês queiram mencionar? Algo do tipo, que cale-se agora? Outra teoria é que talvez, acho, né? Essa também é uma teoria fraca, mas também que vale a pena mencionar.
que no final ali, na parte se tiver alguma intervenção entre xamãs, um contra o outro e tudo mais, eu acho que vai estar em cena a xamã principal, que é essa que aparece no início já dizendo que é xamã, esse carinha aí o oficial, e também acho que vai entrar na jogada o carinha do restaurante, esse aí que a gente tava comentando também. Pode ser. Eu acho que ele, tipo assim, se ele for mesmo um cara que vê espíritos, que ele pode ser um xamã violento, que vai junto com a mulher mandar um Mubugai fez de tal ali no espírito maligno e vai mandar ele pro saco. Eu acho. Porque ela vai ter esse papel aí. Também é válido. Porque eu tenho certeza absoluta que aquela mulher lá vai mandar um Mubugai fez de tal lá no Fantasminha Negro lá. O problema é que vai rolar um triângulo amoroso aí, né? A história. Com a Fantasminha também, né? E o negócio. Mas eu acho que eu não dou muito crédito a isso não, mas tem muita menininha que vai chipar, né? A fantasma com o dono do restaurante. O que também faz um pouco de sentido, sabe por quê? Porque se tu for ver, a Nabunson lá, ela tem o filho do dono do restaurante lá, que é o pai da fantasminha, e tem mais outro na jogada também. Que é o mas aquele moleque eu nem dou ideia. Tipo, aquele moleque merece um tapa na cabeça. Aquele lá não entendo como é que ele consegue viver daquele jeito. É um merda. O filho o irmão da fantasma. Ai, que me tá me dando antipatia. Não. Tem vontade de dar um voadora nesse cara. Nossa, afogar ele no vaso. Meio de bosta. Essa foi ótima. Tipo aqueles bullying de colégio. Ele é muito inútil. Ele é muito inútil. Olha o corno inútil. Ainda fode o pai ainda, cara. Que filho da puta. Ele é muito inútil, pelo amor de Deus. Ele vê o que o pai dele tá passando e não faz nada. Filho da puta, né, cara? Não, e sabe o que não me passa, que eu não consigo engolir dessa história? É que assim, ele tem o pai dele, tem um restaurante, tá ligado? Que dá dinheiro, obviamente. Que se ele souber administrar lá, vai vender bastante. Não é todos os coreanos que tem isso, cara. Se parar pra pensar, a maioria dos coreanos vivem naqueles apartamentos apertados, mal tem dinheiro pra pagar aluguel e tudo mais. E ele tá ali, ele tem um restaurante na mão dele, junto com o pai dele, pode criar um futuro muito bom. Isso é uma casa dele. É muito bizarro, né, cara? Nossa, eu vou tentar dar um soco nele, velho. Não dá pra entender aquilo, louco. Coitado. É a vida, né? Esse drama aí mostra também a falta que uma pessoa faz quando se vai, né, cara? Quem dava ordem na casa era a fantasminha. E, pô, é verdade. Não. Mais alguma coisa a acrescentar? A essas teorias e spoilers? Eu tinha uma em mente, só que eu não tô me lembrando. Vamos falando aí que eu vou tentando me lembrar. Vamos falando aí. Não, eu já avisei. Eu não sou um fã de bananeira, não, eu não sei. Eu não tenho. Então, é porque esse drama é tão... o nicho dele não é tão expansivo. Se você parar pra pensar, ele tem um nicho único e não se expande mais. Você não tem histórias paralelas, né? Você tem uma história muito centrada, que tem tangentes, mas que não foge do tema central. Então fica muito difícil. Não é que é igual o Mask, ele tinha vários nichos, né? Ele tinha várias direções, né? Esse aí não, esse aí é um só. O que eu curti, teve uma parada que eu achei maneira, aquela fantasma metalheira lá, eu curti ela, cara. Ela podia ter mostrado mais alguma coisa. Eu também acho. Eu achei que ela ia ser bem... Eu achei que nos próximos episódios ela ia ser bem mais atuante, mas não... mas nem apareceu. Foi uma coadjuvante do Zahai. Mas eu acho que o pessoal... acho que o pessoal cresceu o olho nela ali, acho. Porque ela não era pra aparecer tanto assim.
Por mais Quem? pouco que ela tenha aparecido, ela não apareceu tão. Ela não apareceu tão pouco. Aquela fantasma metalheira, lembra que elas, quando eles vão... Tem uma cena que tá tendo um enterro. Aí eles sentam numa mesa e começam a comer Ah, comida. sei. Aí a melhor Deram amiga da uma fantasma nela. é uma metalheira. Você viu? Uhum. Então, Coisa eu que é achei essa difícil ver metalheira na Coreia. legal. Não é? Não é difícil, né? Mas é difícil ver nos doramas, pelo menos. Mas na Coreia, com certeza É uma tem. metalheira. É. Ai, bom, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não? Eu sei. É. Então vamos finalizar aqui. Né? Foi um papo muito agradável. Eu espero que para quem ouvir a gente também. Eu agradeço muito a presença do Ezequiel e da Tassi. Que como eu falei, vocês vão ser, nós os três vão ser a base do Café com Doramas. Esperamos que vocês que estão escutando a gente também mandem sugestões. Eu estou passando um e-mail do Café com Doramas e futuramente a gente vai fazer podcast com doramas antigos. A gente vai ter a fazer um primeiro com Secret Garden futuramente, né? E se vocês tiverem algum drama que vocês achem queridos, que passem por nosso olhar aqui técnico e ao mesmo tempo tem o seu lado técnico e sentimental, né? Que tem a nossa Tassi, tem as outras meninas que tem um lado sentimental e eu e o Ezequiel que a gente tem um olhar mais analítico com o negócio. Se vocês tiverem algum tipo de sugestão, passem pra gente, que com certeza a gente vai ler e quem sabe a gente faça um podcast aqui, com certeza que a gente vai fazer, né, claro. E a gente posta isso aqui. Eu queria agradecer também as páginas que estão compartilhando o nosso podcast. E mais alguma coisa pro Ezequiel e Tassi? Mandem sua mensagem final. Gente, dorameiras separadas, assistam, vocês vão adorar a fantasia. É só isso que eu tenho pra dizer. Até mais, tchau, tchau. Nessa aí eu vou ter que concordar com a Tassi. Quem é... Não tem. E quem é tarado também vai. Porque vale a pena. Vale a pena mesmo. Né? Verdade. Infarta? Então tá, gente. Obrigado, até o próximo podcast. Tchau. Isso aí, até o próximo.